PL, Sandro Fantinel, ausente. Declaração de líder do PSB, Alberto, a tribuna. Senhor presidente, bom dia, vereadores e vereadoras e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu estou integrante de uma CPI que é muito importante, que é a CPI da Saúde. Essa CPI já poderia ter sido criada, inclusive na legislatura passada. Nós estamos com um problema de saúde há muito tempo em Caxias do Sul. Mas essa terceirização, ela só piorou. Piorou a questão da saúde. E ontem, na oitiva da senhora Ivete Borges, ex-diretora do InSaúde aqui em Caxias do Sul, mas continua trabalhando nessa empresa, que ela diz que é uma empresa de excelência, que faz o processo de transição de direção com a maior excelência possível, né? Mas não explica por que um diretor do InSaúde veio aqui, deu um depoimento, 15 dias depois foi demitido, sem haver transição nenhuma. Uma empresa de excelência que fica de 2020 até 2022, sem, com isso que a vereadora Rose falou e que ontem eu acabei explodindo praticamente na CPI, porque assim é indignante, repugnante e causa náuseas. Eu ouço muitas pessoas dizerem para mim, Alberto, inclusive pessoas ligadas à política, que não deveriam dizer isso para mim, mas dizem, CPI não dá voto, vereador. Está perdendo teu tempo na CPI, vai para a rua, conversa com as pessoas. E eu não estou preocupado se a CPI dá voto ou não dá voto. Eu estou na CPI e quero dar o melhor de mim. Estou estudando todos os documentos, tenho o maior respeito pelo que os colegas falam, presto atenção, não sou da área jurídica, sou da área da comunicação e considero essa CPI muito importante. E ela está, sim, dando resultados. Não é por causa de um componente ou de outro. É a CPI como um todo. E se alguém pensa que não vai dar em nada, deixemos para o Ministério Público. Eu hoje estou entregando aqui, vou entregar para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual os documentos, a transcrição, o edital e tudo que envolve a Fundação Universidade de Caxias do Sul. Porque, como disseram alguns vereadores aqui, a respeito de outros assuntos importantes, nós temos que acabar com o silêncio, senhor presidente. Nós temos que acabar com o silêncio em algumas coisas. E eu não tenho medo de pessoas que vêm aqui depor e que são amiguinhos de uns, são amiguinhos de outros, fazem parte de alguma denominação religiosa ou não. Essa não é a questão. A questão é o que é de lei e o que não é de lei. Se a CPI não pode fazer esse tipo de julgamento, a gente vai enviar, sim, o relatório, quando estiver pronto, para o Ministério Público Federal e Estadual, mas já estou me antecipando para levar esses documentos em relação ao que disse o ex-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, no seu depoimento aqui, confirmando de que a Fundação, quando ele foi presidente, que é responsável a Fundação pelo Hospital Geral, confirmando e dizendo que era ético ele comprar material de construção da empresa dele para a construção da ala. E isso ficou explícito, isso foi dito, isso foi visto, isso foi publicado, isso pode ser investigado, pode ser, para quem não viu, para quem não ouviu, pode ir no YouTube da Câmara de Vereadores e assistir. Da bancada do PDT, presidente. Então, nós temos que acabar com o silêncio. Eu até entendo o silêncio de parte de colegas da comunicação. Eu entendo. É só ouvir as emissoras de rádio que a gente entende. A gente entende o silêncio, mas esse silêncio não vai ser meu. Não vai ser meu, seja com quem quiser. Seja com o presidente da fundação, seja com o bispo, seja com o Papa, seja com quem quiser. Aliás, esses dias, numa solenidade que estávamos eu e o vereador Cadori na Unimed, eu já falei com o bispo no corredor e disse para ele,
tomem providências nessa gestão, façam as investigações que vocês têm que fazer sobre o risco de essa gestão da Universidade de Caxias do Sul também ficar maculada em relação a uma outra gestão que confirmou, através do seu ex-presidente, de que cometeu esses ilícitos e que ele acha ético. Mais do que isso, foi ontem. Ontem, a oitiva com a senhora Ivete Borges foi uma coisa assim de causar náuseas, nojo. Porque a gente vê médicos desde 2020, por meses ali, olha, fraudado 10 mil, fevereiro de 2020, 20 mil, março, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Isso está num relatório. E a gente imaginar, retroceder no tempo e ver que 2020, nós estávamos no auge da pandemia e nós perdemos pessoas conhecidas, perdemos muitas vidas. Muita gente foi lá naquela fila da UPA Central e ficou horas lá. E a gente vê um documento onde os médicos fraudaram as horas, quer dizer, recebiam e não trabalhavam, enquanto as pessoas estavam lá na fila do Covid, esperando para ser atendidas. Olha, sinceramente, ontem, quando eu vi isso, eu não consegui, como cidadão, não é nem como vereador, é como cidadão, como usuário do Sistema Único, em respeito a todos os servidores concursados, em respeito aos servidores da UPA, em respeito aos servidores do InSaúde, foi a minha indignação que foi posta ali. E o pior disso, vereadora Marisol, é ouvir da diretora do InSaúde de que a JC, a empresa que a gente discute aqui, se é terceirizada, quarteirizada, enfim, a gente tem uma discussão enfim, não importa. É outra empresa, o InSaúde é terceirizado, o InSaúde contratou uma empresa chamada JC, e saber de que o presidente dessa empresa, o dono dessa empresa, foi ele que recebeu 168 mil em 2 anos e 6 meses. 168 mil. Eu não tinha visto na folha seguinte desse relatório que teve outro médico que recebeu 260 mil. Mas o pior é ouvir da ex-diretora, que diz que o InSaúde é uma empresa de excelência, de gestão, enfim, de que se dividir esse valor por 24 meses, ou 25 meses, ou 26 meses, dá 5 mil por mês. Não é um valor tão alto. Gente, não é um valor tão alto, 5 mil. Quem é que estava na porta do InSaúde? Muitos que ganham um salário mínimo. Muitos que ganham um salário mínimo. Gente que não tinha nem dinheiro para ônibus. Gente que não tinha dinheiro para máscara quando começou essa pandemia. E que estava lá. E a diretora dizia assim, divide isso por 24 meses, dá 5 mil reais. Não é nada, 5 mil reais por mês. Então, essas questões, gente... Essas questões, assim, elas causam realmente uma irritação muito grande. Eu tenho certeza, isso aqui, presidente, eu vou ser enfático, vereador Cadori, isso aqui, o que a gente ouviu ontem, tem que ir para a Polícia Civil. Ela foge, ela extrapola a questão da CPI. Ela tem que ir para a Polícia Civil. Esses médicos, isso tem que ser levado para o CREMERS. Eu já mandei, inclusive, para um conselheiro, um médico caxiense, conselheiro do CREMERS, que se elegeu, a chapa que se elegeu agora, e ele mesmo disse, eu como professor, eu como integrante de um conselho, eu fico envergonhado. Eu recebi muitas manifestações de médicos, amigos, parentes, dizendo, eu estou envergonhado com o que eu estou vendo aqui. E se a gente lê os nomes, eu fiquei mais envergonhado ainda, porque são médicos que gerente do InSaúde diz que eram médicos renomados, que agiam, até saiu a expressão boa-fé. Olha, sinceramente, o que aconteceu ontem aqui foi uma vergonha e foge da esfera, inclusive, da CPI,
e deveria direto, médico por médico ser levado lá na Polícia Civil, médico por médico responder, e isso, médico por médico responder o porquê que recebeu não justificou, quer dizer, não tem nem como justificar, né? Foi uma fraude, um roubo do erário público. Seu a parte, dá tempo ainda, eu acho que, vereadora... Não, só uma correção, 1.200.000 por 2 meses, é 50 mil por mês, né? Sim, ela estava falando... Não é 5 mil, ela né? estava falando dos 168 mil de um só médico. de um médico. De um médico. De um médico. E que ela considerou normal, né? Sim, ela considerou, mas parabéns por trazer esse assunto também. Ela considerou normal... se é R$1 que se rouba, se é R$1 que se desvia, é contravenção, gente. Nós não podemos normalizar esse tipo de situação. Nós não podemos esperar que o presidente da FUCS venha aqui e diga que é ético fazer o que ele fez e a gente normalizar isso. Nós temos que levar adiante. Vereadora Marisol, é isso. A senhora falou uma expressão. Nós temos que acabar com o silêncio. Para as coisas boas, como a gente viu hoje aqui, e para as coisas ruins também. Então, é por essa razão que eu estou levando esses relatórios, já antecipando, isso vai constar também no relatório final, acredito eu, porque eu quero colaborar com isso, para o Ministério Público Federal, e que o Ministério Público Federal investigue isso e puna quem precisa ser punido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo.